Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos sejam muito bem-vindos nesta manhã. E se você puder cumprimentar o seu amado irmão, a sua amada irmã, como sempre fazemos pela manhã, porque é uma alegria podermos estar na casa do nosso Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus nos abençoe, irmão. Vamos nesse momento abençoar a casa de Deus com os nossos dízimos e também as nossas ofertas, irmãos. É uma alegria podermos dedicar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Os nossos obreiros estarão diante de você e você, com todo o seu coração, com toda a sua alegria, possa estar dedicando ao Senhor nesta manhã tão maravilhosa o seu dízimo, como também a sua oferta. Você que nos visita, seja muito bem-vindo nessa manhã. E se assim você desejar estar ofertando a casa do Senhor, fique bem à vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos louvar o hino 509, Ao Passar o Jordão. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos e bendizemos, ó Deus, o teu santo nome, e já queremos te agradecer por essa manhã gloriosa e por essa oportunidade de estarmos na tua casa para estar ofertando e dizimando, Senhor, com toda a alegria do nosso coração. Nós
colocamos, ó Deus, a nossa vida material e financeira em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor possamos dizer. A irmã Mariana com oportunidade para estar fazendo uma homenagem em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje eu estou aqui representando o Departamento da Melhor Idade, na pessoa do pastor Celso e da irmã Ellen Oliveira. Para quem não sabe, no dia de ontem se comemorou o Dia dos Avós. E hoje o nosso departamento quer fazer uma pequena homenagem a vocês, amém? Eu vou só ler um breve textinho, mas antes, nós, em nome da nossa liderança, queremos deixar o nosso agradecimento ao Senhor, pastor, por todo o apoio, por toda a confiança que o Senhor tem depositado no nosso ministério, no nosso trabalho. Muito obrigado por sempre estar junto conosco, se preocupando com a melhor idade da nossa igreja, amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor, sua família e seu ministério, amém, pastor? Vou ler um breve textinho para não enfadar os irmãos e que todos os vovôs e vovós se sintam homenageados nessa manhã pelo nosso departamento. A Bíblia nos ensina a valorizar e a aprender com os mais experientes. Em 2 Timóteo 1,5, o apóstolo Paulo lembra da fé de Lloyd, avó de Timóteo, destacando a influência espiritual positiva que os avós podem ter sobre os seus netos. Neste Dia dos Avós, nós celebramos a riqueza e a sabedoria dos anos esculpidas em seus rostos. Um amor que transcende gerações e abraços. Avós, presentes divinos em nossas vidas, guias sábios, com suas bênçãos infundidas. Como diz em Provérbios 17:6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Vocês são a coroa que adorna nossas famílias, a glória que nos inspira a cada dia. Seus conselhos são como bálsamo suave, acalmam a alma. Histórias contadas, um tesouro que a vida não rouba. Vocês são a demonstração viva do amor, da paciência e da resiliência, moldando a história das nossas famílias com suas experiências e ensinamentos. Os conselhos que nos oferecem são como bálsamos que curam as feridas da nossa alma e acalmam os nossos corações inquietos. Cada história que nos conta é como um tesouro que enriquece a nossa herança. A beleza dos avós está refletida em seus corações e na fé que vocês carregam, que é como um farol que ilumina o nosso caminho e nos ensina a importância do perdão e da confiança. Que essa fé continue a florescer em suas vidas, inspirando a todos com sua força, vitalidade e esperança. Neste dia especial, rendemos nossa homenagem a vocês, avós, que são verdadeiros anjos em nossas vidas. Agradecemos profundamente cada momento compartilhado, por cada abraço caloroso e cada palavra de encorajamento. Que Deus vos abençoe abundantemente com saúde, paz e alegria, e que possamos sempre valorizar a dádiva de tê-los ao nosso lado. Feliz Dia dos Avós. E você que tem o seu avô, sua avó ao seu lado, aproveite, porque a vida passa muito rápido. Infelizmente, eu não tenho mais os meus e eu sei quanto eles me fazem falta. Se você tem, como nosso pastor sempre costuma dizer, não deixe para chorar quando ele partir. Cuide agora, respeite agora, ame hoje. O tempo é agora. Assim eu agradeço a minha liderança e agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Por favor, se coloque em pé. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Glória a Jesus pelo departamento de homenagem na nossa igreja, que tem se preocupado com esses eventos e tem trazido para nós, tratando sobre o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor. E se fosse contextualizar isso, será que muitos estariam felizes, alegres com o nascimento do Senhor? Será que a população
receberia Jesus com alegria, iria reconhecê-lo, adorá-lo, prostrá-lo? Será que a humanidade estaria tendo ele como rei do universo, o rei não só de Israel, não só o Salvador para Israel, mas o Salvador do mundo? Ou a humanidade faria como Herodes desejou, matá-lo? No início parece que ele queria de verdade adorar, mas se você continuar lendo o próprio capítulo, você vai ver que a intenção dele não era adorar, a intenção dele não era se prostrar, não era reconhecer, e sim matar, porque foi falado pelos magos que eles vieram adorar o rei dos judeus, e aí trouxe uma indignação, alarmou-se, ele teve uma decepção, ele ficou furioso, ficou perturbado, e por isso que pediu para que os magos viessem, retornassem e falassem aonde estava esse menino para adorar. Esse rei Herodes é conhecido também como o primeiro Herodes, ou o Herodes o primeiro, e é também conhecido também como Herodes o Grande, para mostrar a dinastia de Herodes, ou período herodianos, a qual que você pudesse entender quais os Herodes que a Bíblia relata, né, as suas funções e o seu ministério. E esses magos eram homens, tá, estudiosos, provavelmente, tá, isso aí há uma controvérsia muito grande, eram astrônomos ou astrólogos, conhecido por sua sabedoria e conhecimento. A tradição cristã, tá? A tradição cristã, não se fala os nomes dos magos e nem tampouco, tá, né, a quantidade. Entende-se por ter trazido os 3 presentes, que tinham 3 magos, entende isso, mas isso não é o correto. E às vezes nós, né, numa peça, colocamos 3 magos entrando, né, para adorar o menino, mas você não pode afirmar que eram 3 magos que vieram. Diz que alguns magos, né, na literatura diz que eram 12, outros colocam 11, outros colocam 7, então não tem a definição de magos, para que você não venha dizer que eram 3 magos por causa dos 3 presentes que eles, né, deram ao Senhor Jesus. E esses magos, pela tradição, eles tinham um nome chamado Gaspar, Belchior e Baltazar. Mas a Bíblia também não fala o nome desses magos e nem a quantidade. Que isso fique bem registrado para você, quando amanhã tiver de ministrar a palavra do Senhor, não trazer, né, o que é tradição, para falar o que é a Bíblia. A Bíblia não fala nem os nomes e nem a quantidade. E você está numa igreja bíblica, está numa igreja que ama a Bíblia, e está aprendendo a Bíblia Sagrada perante ao Senhor. Então você, aqui neste lugar, você vai aprender a Bíblia Sagrada. Não que somos altivos, não que somos soberbos, mas nós queremos que você aprenda a Bíblia Sagrada, porque conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade, que é a Bíblia, liberta um homem. Só a verdade, que é a Bíblia, faz você adorar somente o Senhor. Então eles tinham essa conotação. O que é a astronomia? É uma ciência que estuda o universo, os corpos celestes, como estrela, planetas, e também os fenômenos, tá, cósmicos. É diferente, tá, da astrologia, ou os astrólogos, que é um sistema que ele não é considerado como ciência, tá? A astronomia não considera, tá, a astrologia como ciência, então eles dão qualquer segmento, mas não a ciência exata. Por isso que é chamado de um sistema que investiga a relação de posição de corpos celestes com o evento na Terra. É chamado mapa astral, ou, tá, um momento do nascimento. Aí traça a vida de um ser humano. Eles estudam isso através de muitos segmentos, como horóscopo. Quem estuda isso, tá, são os astrólogos. E essa visão que ficou colocada para eles, se eles eram astrônomo ou se eram astrólogo. Mas o mais importante
é que eles foram adorar o Senhor. E eles trazem para nós exemplos, porque, né, Jesus, ele nasceu para o seu. Que seu é esse? Para os judeus. E os judeus o rejeitaram. Os judeus não reconheceram a Cristo. E esses magos não eram judeus, mas os magos vieram adorar. E a cidade onde Jesus nasceu, nem todos adoraram, nem todos se prostraram, mas eram judeus e tinham conhecimento pela Torá, que em Miqueias nasceria o rei dos judeus, nessa cidade de Belém. Mas eles vieram adorar. Isso quer dizer que Cristo não é da igreja cristã, que Jesus Cristo não é da igreja do Nazareno. Nós não podemos pantetear dizendo que Jesus só é nosso. Jesus é do universo, Jesus é de todos aqueles que se prostram, aqueles que amam e aqueles que querem seguir a Cristo. Independente da religião, nós temos que ter essa inclinação, irmãos, para saber que Ele é o Salvador do mundo. Quem reconhece está salvo em Cristo Jesus. Quem realmente, irmão, se prostra, está salvo em Cristo Jesus. Então, Jesus não é da igreja. Então, se você vê alguém adorando a Jesus, que não faz parte do nosso segmento, deixa ele adorar. Para isso, o Senhor Jesus veio para ser adorado, para ser glorificado e ser reconhecido. Como nesta manhã você veio para adorar o Senhor, e você vai adorar o Senhor, porque nada vai impedir de você adorar o Senhor. Então, os magos são vistos como exemplo de fé. E parece que a fé só é do povo cristão. A fé também não é da igreja cristã. Porque o maior exemplo de fé, biblicamente, não foram dados aos judeus. Não foram dados, sabe, aos servos do Senhor. Foram dados a duas pessoas chamadas gentios. Uma mulher chamada gentia, ou gentílica, e um homem chamado gentil, que era da cidadania romana, mas era gentil perante os judeus. E essas duas pessoas foram destacadas como um homem com uma mulher de fé. Então isso quer dizer que a fé também não é nossa, mas você pode aprender nesta manhã um exemplo de fé, de querer de verdade ver a Cristo. Um exemplo de perseverança. Eles perseveraram em seguir a estrela. Eles perseveraram em seguir o que o Senhor mandou, a qual eles pudessem estar olhando e sendo guiados. Então eles não retrocederam, não voltaram, não questionaram. Saíram do Oriente, alguns colocam que eles saíram da Pérsia, outros colocam que eles saíram da Índia, saíram da Babilônia, eles saíram de algum lugar, mas obedeceram. Então, nesta manhã, nós estamos aprendendo a ter fé em Cristo, é em Cristo, não é na política, não é em nenhum homem, não é, sabe, no governo, é em Cristo. Temos que ter fé em Cristo, não é na nossa denominação, não é segmento nenhum, é em Cristo a nossa fé. Tem que estar em Deus. Temos que perseverar até no fim, irmãos. Nós vamos perseverar até o fim. Nós não vamos retroceder. Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Ainda que você esteja passando nesta manhã por muita luta, você vai perseverar até o fim. Nós estamos aqui aprendendo pela busca pela verdade divina. Eles estavam buscando a verdade divina, queriam saber quem era esse rei dos judeus. E a última coisa, eles vieram para adorar o rei lá em Jerusalém. E o que é adoração? Adoração, irmãos, no nosso dicionário português, quer dizer prestar um culto a Deus ou uma divindade. É um ato de você ter uma reverência. É um ato de você ter uma veneração. É um ato de você reconhecer algo acima de você. Algo maior do que você. Algo mais elevado do que você. Superior a você. E eles reconheceram isso, tendo todos os estudos. Eles não ficaram atrás de Herodes querendo matar Jesus. Eles continuaram em querer adorar o Senhor. Mesmo que essa adoração corresse o risco deles morrerem, mas eles não retrocederam. Eu quero que você saia, por favor, daqui do nosso texto principal, e venha aqui em Lucas, que nós vamos falar sobre algumas adorações, ou requisitos de adorações que nós vamos estar aprendendo nesta manhã. Lucas capítulo 2 também.
Lucas capítulo 2 também é o mesmo texto, a mesma base, que está falando sobre o nascimento de Jesus, mas aqui fala de segmentos, que eu quero que você entenda, que segmento é esse para você, no final, saber o que você veio fazer nesse lugar. Se foi somente um ato religioso de vir pela manhã, para cumprir aquele ritual de ser um religioso, tem que ir para a igreja de manhã, não posso faltar à igreja de manhã, de jeito nenhum. Mas o que você vai fazer depois, ao sair daqui, isso não tem nada a ver com em você ser cristão, em você defender o cristianismo, ou você vir para a igreja. Então você pode fazer o que você quiser, depois que você sai do culto. Você pode até nem voltar domingo à noite, porque você já fez o ato para Deus de vir, acordar pela manhã e vir na igreja, ouvir a mensagem. Nós estamos ficando pior do que um segmento que nós um dia criticávamos muito, falávamos muito desse segmento, falavam que eles estavam errados, que eles eram religiosos, mas a igreja cristã está se tornando religiosa, está se tornando a mesma coisa ou até pior do que esse segmento. Estamos adorando outras coisas, estamos se prostrando a outras coisas, não estamos mais colocando Deus em primeiro lugar, não estamos mais amando como devemos amar o nosso próximo. Está uma luta, está uma revolta, está, é uma disputa a qual você nunca viu na história cristã, é uma falta de ética, uma falta de respeito, uma falta de consideração por nós falarmos que somos um povo de Deus, exclusivo, nação santa, povo adquirido do Senhor, povo separado. E se somos isso, nós temos que ter um respeito um com o outro, não é ter um líder representando a igreja, não é isso, não é nós estarmos, juntando, não, também não é isso, mas ter um respeito, irmãos. Nós sabemos que ali tem uma igreja, e respeitar a igreja, respeitar aquele pastor, respeitar os membros daquela congregação. Então isso também está acabando, você está sendo proibido. Aí a outra igreja, se fala igreja evangélica, você não pode ir lá, o pastor está dominando você, está escravizando você. Se você pensa em sair da igreja, você é amaldiçoado pelo pastor, vai dar tudo errado na sua vida, então você continua sendo escravo, só num segmento, talvez, aí espiritual, e veio para um segmento religioso, continua sendo dominado, continua sendo maltratado, continua sendo escravizado, continua sendo, tendo esse julgamento precipitado. Não, aqui na igreja não, você está livre para fazer o que você quiser, porém, faça no Senhor, que Deus seja exaltado por todos os seus atos, que Deus seja glorificado por todas as suas ações, que você viva para o Senhor, que o seu tempo seja para o Senhor, que o seu gasto seja para o Senhor, que você, aonde você chegar, chegou um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, que você esteja livre para adorar a Deus e servir ao Senhor. Então o anjo do Senhor chega nessa comarca, no versículo 8, ele traz esse anúncio e diz que descendo ele, a glória do Senhor brilhou em redor dos pastores, e tomando de grande temor, eles ficaram perplexos pelo que estava acontecendo, o céu manifestando a bondade na terra. E o anjo, porém, lhe disse: não temais, porque quando você não conhece as coisas sobrenaturais, automaticamente traz um temor. E nós ainda não conhecemos tudo do céu, só conhecemos aquilo que foi revelado, mas se o Senhor quiser, manifestar, nós como crentes ficaremos surpresos, ficaremos como esses pastores, temendo, porque é coisa que nós não conhecemos ainda. Então eles temeram, então o anjo veio dizendo: não temas, pois eu te trago uma boa nova de grande alegria, eis que será para todo o povo, não é para o povo judeu, para todo o povo. Não é para a igreja do Nazareno, é para todas as igrejas evangélicas, não é para um segmento religioso, é para todos aqueles que adorarem o Senhor em espírito e em verdade.
Não é na igreja do Nazareno, aonde você estiver, seja no Chapadão, seja na rua, no mercado, ou irmãos, na fila do banco, andando de carro, andando de bicicleta, parado no estacionamento, parado na esquina. Se você adorar o Senhor, você será de verdade recebido na glória. Louvado seja Deus, e os céus vão te conhecer, porque você é um adorador. Nós não adoramos somente na igreja. Em outro lugar fazemos o que temos que fazer como ser humano. Não, nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Ou deveria ser assim. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Eu não tenho vergonha de ser crente, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder, é salvação, é autoridade. E ele diz: não tem mais, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eis-vos será um grande sinal: encontrareis a criança envolta em faixa, deitada numa manjedoura. Versículo 13. Então a primeira adoração não vem da terra. O primeiro reconhecimento não vem da terra. Se nesta manhã a igreja do Nazareno não quiser adorar o Senhor, o céu vai manifestar adoração ao Salvador, ao Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas eu espero que você, até o término, você não pense se tornar um religioso, que você hoje possa quebrar paradigmas. O que é quebrar paradigmas? É você não se importar quem está do teu lado, quem está na tua frente. É você adorar, expressar toda a tua adoração àquele que te salvou, àquele que perdoou o seu pecado, àquele que transformou a sua vida, aquele que guardou você para esse dia maravilhoso, que é o dia da salvação. Então eu espero que você não fique preocupado com a sua maquiagem, eu espero que você não fique preocupado, talvez você vá passar uma vergonha. Quem adora não tem, se quiser, irmãos, sabe, um requisito, nem de anjo, nem de querubins e nem de serafins. A Bíblia só menciona como classe arcanjo o Miguel, mas não também fala a quantidade que existe. Se tem arcanjo em outra categoria, só coloca o nome dele próprio, como Miguel, como único arcanjo. E os demais anjos, que Miguel também é um anjo, não fala a quantidade de anjos. Então, quando Apocalipse fala, no capítulo 12, que o Satanás levou a terça parte de anjos, nós não também sabemos qual foi a terça parte. Você vai ter estudo, alguns aí, escritores, colocando a quantidade. Isso, biblicamente, não tem base dessa matemática exata. Só diz uma terça parte. Irmãos, vamos ficar o que a Bíblia está falando. Larga esses livros, larga essas pesquisas e fique na Bíblia Sagrada. Se não está escrito, não está escrito. Não inventa aquilo que não está escrito, não coloca aquilo que não foi colocado. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja Jesus que se revelou para nós. Não existe pastor famoso, não existe pregador maravilhoso, existe pregador, existe pastor. Ainda que as pessoas possam trazer esse ato para ele de reconhecimento, ele ser mais conhecido do que o outro, isso não quer dizer que ele é maior do que o outro, não. Existe pastor que está em comunidade, que tem uma comunhão com Cristo muito maior do que aquele que talvez esteja no horário nobre. Pastor, mas o senhor está julgando? Não estou julgando não, porque melhor não é você ser conhecido entre os homens, melhor você ser reconhecido na glória. Melhor o teu nome não está escrito simplesmente no livro de uma igreja, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Isso que é satisfação. Então, igreja, se alegrai nesta manhã, porque você é servo do Senhor, e o teu nome está escrito no livro da vida. O céu te conhece, o céu te ama, e o inferno e o diabo te odeia. Louvado seja Deus. Não é ficar disputando cargos, não é ficar disputando. Você não vê no cemitério nenhum pastor disputando para pregar. Repara só, irmãos. Talvez dentro da igreja, por causa de uma plataforma, por causa de uma televisão ou de uma internet, aí há essa disputa, essa vaidade. Mas vê se um pastor fica vaidoso dentro do cemitério. Cemitério não tem estrelismo, cemitério não tem ninguém famoso.
Um pastor não pode pregar, e prega e dirige. Irmãos, pega essa visão. E os pastores foram os primeiros a verem a criança, como a Maria foi a única mulher a qual o Senhor apareceu na sua ressurreição, para ela divulgar. Então os pastores são chamados para divulgar o nascimento, a glorificar a Cristo e anunciar que nasceu o Rei, que nasceu o Libertador, que nasceu aquele que vai salvar a humanidade, aquele que vai dar vida eterna. Então os pastores não somente glorificaram ao Senhor por ver uma criança, mas eles foram os primeiros humanamente a ver aquela criança após Maria e José. Louvado seja Deus. Deus traz experiência para mim e para você. Talvez não dá para você, mas dá para mim. Talvez não dá para mim, mas dá para você. Mas todos são nesta manhã cheios da presença do Espírito Santo. E você tem que entender isso, irmãos. Se você não entender, você vai ficar com vaidade espiritual e vai ter ciúme, porque Deus deu para um, não deu para o outro. Deus chamou um, não chamou o outro. Então eles foram os primeiros a verem o Salvador. Terceira classe, são agora a classe que está dentro do templo. Primeiro são os anjos, que viram, ou que foram criados por esse Salvador. Depois são os pastores que estavam no campo, e agora os que estão dentro do templo. Também ele traz agora uma palavra profética. O que é a palavra profética? É palavra do futuro, aquilo que ia acontecer, não é o que estava acontecendo. Então, além dele adorar, ele recebe também a mensagem e a visão de um profeta em trazer mensagem futura. A nossa igreja prega o presente, mas também prepara você para o futuro. O futuro está tão perto, irmãos, que parece presente. Então, adora o Senhor, porque Simeão adorou, e você veio para adorar o Senhor nesta manhã. A quarta adoração. Primeiro, só para você guardar, os anjos, uma grande quantidade, depois os pastores, depois Simeão, e agora você. Você pode escolher nesta manhã. Continuar falando mal de Cristo, reclamando quando as coisas não saem do jeito que você quer, revoltado, e até às vezes achando que Deus não está no controle, que muitas coisas acontecem que você não entende, você não aceita. Você pode fazer parte desse homem chamado Herodes, porque todos aqueles que querem crucificar a Cristo, rejeitar a Cristo, são adeptos de Herodes. Hoje é uma revolta, quando eu falo, porque hoje, que quando a gente traz essa visão de contextualizar historicamente, é porque nunca ficou tão claro a rejeição de Cristo, a revolta de Cristo, a manifestação pública, porque hoje nós temos a rede, não é que não tinha antes, só que não tinha rede para divulgação, hoje você tem a rede. E a rede está mostrando que a população, se hoje fizesse aí um apanhado, irmãos, muita gente colocaria não para Cristo, rejeitaria Cristo, não aceitaria Ele como Senhor, como Salvador. Os ateus aqui estão aí bombando na rede, falando mal de Cristo. Tem um que está falando, irmãos, que Cristo é mentiroso, porque Ele prometeu que voltaria e não voltou, então Ele mentiu. E as pessoas estão assim, e você vê lá a visualização, irmãos, é milhões de pessoas acompanhando esse ateu, que um dia foi cristão, e agora é um ateu, e muitos segmentos satânicos se levantando contra Cristo, levantando-se contra a igreja. Isso tudo é adepto de Herodes. Você pode nesta manhã continuar dessa forma. Cristo não vai ficar chateado com você, Cristo não vai deixar de ser Cristo na sua vida e nem na vida das pessoas. Cristo não vai ficar decepcionado com você, não. Cristo não vai deixar de exercer a função dele, não. Por quê, pastor? Porque sempre haverá adoradores para adorar Ele, Espírito em verdade. Você pode escolher nesta manhã em adorar Ele, ou continuar revoltado com a sociedade, revoltado com o que está acontecendo com a humanidade. Se você for espiritual, você vai entender que isso tudo é fruto do pecado, tudo é fruto da desobediência.
Se você entender biblicamente, nós estamos chegando no fim. O homem vai tomar ocasião de tudo. O homem vai se tornar o centro da atenção, os líderes. Muitos vão se apostatar da fé. Muitos vão dar ouvidos à doutrina de demônios. Como aqui estamos falando sobre esses ateus, sobre esses hereges. Muitas pessoas vão largar a igreja, vão largar Cristo. Muitos que dizem aí, Senhor, eu te amo, Senhor, vão amanhã abandonar, vão sair da igreja. Por isso que nesta manhã, Deus nos trouxe essa mensagem, para você seguir os magos. Os magos adoraram o Senhor. Os magos vieram de longe para se prostrar ao Senhor. Os magos chegaram e trouxeram para nós requisitos para ser nesta manhã copiado mediante a fé, a perseverança, a busca da verdade, a adoração genuína. E quando você adora, Deus dá livramento para você. E quando você adora, as cadeias são quebradas. E quando você adora, há escape para você. E quando você adora, você é cheio da presença. E quando você adora, Deus guarda a sua família. Enquanto você adora, mal algum vai chegar na tua casa. Enquanto você adora, toda a profecia vai se cumprir na sua vida. Enquanto você adora, Deus guarda o seu filho, Deus guarda a sua filha, Deus guarda a igreja. Enquanto a igreja adora, o Senhor opera maravilha, milagres, prodígios nessa manhã. Enquanto a igreja adora, e adorar, prestar um culto ao Senhor. Enquanto a igreja adora, Jesus vai curando. Enquanto a igreja adora, Ele vai resolvendo os nossos problemas. Enquanto você adora, Ele vai enxugando as suas lágrimas. Enquanto você adora, Ele te consola e te conforta. Enquanto você adora, Ele abre o caminho, Ele abre essa porta. Enquanto você adora, nenhuma macumba, nenhum trabalho vai pegar na tua vida, na tua casa. Enquanto você adora, inveja, ciúme não vai chegar na tua vida. Enquanto você adora, Ele te renova. Enquanto você adora, Ele te derrama um azeite sobre a tua cabeça. Enquanto você adora, Ele fala em mistério com você. Enquanto você adora, você é impregnado, as suas vestes são brancas e há óleo sobre a sua cabeça. Enquanto você adora, Ele está preparando o teu ministério. Enquanto você adora, Ele vai separando você para o ministério. Hoje é dia, hoje é amanhã de você adorar o Senhor. Enquanto você adora, Ele te dá saúde espiritual. Eu vou te dar um tempo para você adorar o Senhor. Se você não abriu a sua boca, desculpe o termo, se você não abriu a sua boca, eu vou te dar esse tempo para você glorificar o Senhor. Pode ser infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável.
É amanhã diferente. É amanhã diferente. É amanhã diferente. É amanhã diferente. Alegramos porque a Cecília, neta do evangelista Anderson, está em casa para a glória de Deus. Então, que vocês tenham... Glória a Jesus. Deus te abençoe. Pastor Jefferson. Glória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do maravilhoso e eterno Espírito Santo de Deus esteja com a sua igreja não somente hoje, mas você que é um verdadeiro adorador e será até aquele grande dia. Se assim você crê, você pode dizer amém. Que Deus te abençoe nesta manhã.